Olá, aqui é o Éder Carneiro, seja muito bem-vindo a mais uma mini aula e hoje a gente vai falar sobre um tema também muito legal. Esse tema é receber novas indicações. Afinal, como receber mais indicações? Sem dúvida nenhuma, a gente não discute que a indicação boca a boca, receber a indicação de uma outra pessoa sobre o seu trabalho é a mais poderosa forma de você conquistar bons clientes no mercado odontológico e também em qualquer outro mercado, sem dúvida nenhuma. A questão é, o que eu posso fazer como dentista para aumentar as minhas indicações? Será que todo paciente pode me indicar? Como que eu lido com os pacientes para que eu receba mais indicação? Mas antes disso, só lembrando que essa mini aula faz parte do capítulo 3 do nosso e-book Odontologia, 7 lições práticas, lucrativas e imediatas que você vai poder baixar. No final dessa aula eu te mostro como fazer isso. Bom, um ponto que precisa ficar muito claro entre mim e você é o seguinte: somente clientes satisfeitos é um indicador em potencial. É um indicador em potencial. Não quer dizer necessariamente que ele vai indicar, mas ele se faz potencialmente um indicador quando ele fica satisfeito. Então a gente tem que entender o que é satisfação, afinal de contas. Será que satisfação é quando eu entrego qualidade no atendimento odontológico? Será que satisfação é quando eu faço bem feito? Será que satisfação é quando eu faço todo o esforço que eu, como dentista, posso fazer para agradar aquele meu paciente? Pois é, não é bem assim não. Na prática, a satisfação se dá quando aquilo que você combinou com o seu cliente foi atendido. E quem está falando isso, eu vou me resguardar, é o Michael Porter, professor da Universidade de Harvard, um dos maiores estudiosos de marketing da atualidade. Ele tem vários livros sobre esse tema. E o que o Michael Porter fala sobre satisfação é basicamente o seguinte: todo acordo cumprido gera na pessoa que recebeu a ideia de que está satisfeito com o que foi acordado. Por exemplo, se a gente está falando de uma sexta-feira, 5 horas da tarde, chega uma dada pessoa no seu consultório, na sua clínica, e ele, sei lá, está com, sei lá, o 21 na mão, caiu, ele tinha uma coroa e caiu aquela coroa. Você não pode cimentar aquela coroa naquele momento, pelo menos não de forma definitiva. Vamos imaginar que tem alguma situação que você não pode fazer, mas você resolve o problema da pessoa cimentando de uma forma provisória. Só que, antes de fazer isso, você conversa muito bem com essa pessoa e fala assim: olha, o máximo que eu consigo fazer é uma cimentação provisória e na segunda-feira, no máximo, você vai precisar procurar o seu dentista de confiança, que pode ser eu, pode ser quem fez esse trabalho, não tem problema quem seja, mas você precisa procurar uma pessoa para te dar um atendimento de qualidade, um atendimento que você precisa, porque nesse exato momento, sexta-feira, 5 horas, a necessidade de tratamento que ia resolver o seu problema não pode ser feita. Além disso, você não pode comer carne, não pode comer pão, não pode comer pão de queijo, não pode nada com esse dente. Esse dente é um dente estético. Você está claro com isso, paciente? Você acordou com o paciente? Paciente, doutor, tá lindo. Cimenta, eu quero ir embora com esse dente no lugar. Será que aquele paciente ficou satisfeito? Provavelmente sim. Se o dente durou até segunda-feira, você fez o seu melhor para ele. Na opção dele, na visão dele, ele recebeu o combinado. O dente ficou lá e você orientou ele para não comer, porque você sabe muito bem que se ele mastigasse um pão, se ele mordesse algo mais duro ou até algo mais frágil, pode ser que aquilo solte novamente, porque o cimento é frágil, não foi feito para ficar ali com muita adesão. Agora, se você faz o mesmo tipo de atendimento, mas você não avisa nada para o seu paciente, sei lá, ele acorda no outro dia de manhã, se esquece, vai lá, pega um pão bem duro e morde aquele pão assim que gruda no dente, e quando ele puxa, solta o provisório. Ele pode olhar e falar: ué, mas eu paguei o doutor ontem à noite para cimentar esse dente no lugar e esse dente caiu. Talvez esse paciente fique insatisfeito. O que faltou ali? Será que faltou atendimento de qualidade? Provavelmente não. Faltou comunicação clara. Então, o que o Michael Porter fala, e que eu acredito, e que eu propago, é que tudo aquilo que está extremamente claro entre você e seu paciente final, ele gera satisfação desde que seja cumprido. Mesmo que as condições sejam pouco favoráveis para o sucesso. Mesmo na situação onde o paciente poderia falhar com aquele dente, com aquela cimentação frágil, com qualquer situaçãozinha mais simples, desde que ele esteja completamente consciente daquilo
ele vai ficar satisfeito, ou pelo menos ele não vai ter motivo para ficar insatisfeito com você, porque estava coordenado. Ou seja, quando você está atendendo seu paciente, não importa se a gente está falando de ortodontia, de implantodontia, de canal, de estética, qualquer situação que a gente está falando, é necessário que entre você e o cliente não haja barreiras de comunicação. E infelizmente isso é muito comum. Muitas vezes o dentista não comenta bem as dificuldades do trabalho do paciente, não comenta bem o tempo de tratamento, não comenta bem os efeitos colaterais que uma dada terapia pode dar, não comenta bem que o tratamento pode não dar certo por N motivos que fogem da técnica, como por exemplo uma resposta biológica inadequada, pode falhar. E quando essa comunicação não fica clara com o paciente tende a ficar insatisfeito e esse paciente não vai gerar novos clientes. E também tem um outro fator, pode ser que você termine bem aquele caso. Se você não deixou claro no início do tratamento com o paciente exatamente o que ele está recebendo no final, e no final você não comprovou para ele, mostrou para ele, falou, paciente, olha aqui, ó, o que a gente tinha combinado está aqui, eu estou te entregando exatamente isso. Se você não mostrou para ele, não comprovou para ele que você cumpriu com a sua parte, ele também não sai com um nível de satisfação lá em cima. Aí você pode falar, o Éder, mas eu atendo os meus pacientes, eles estão sempre sorrindo para mim, Geralmente as pessoas fazem assim mesmo, até porque se ela não está sorrindo para você, provavelmente ela está muito magoada. Isso não quer dizer que ela está satisfeita. O dentista, guarda essa informação, o dentista tende a ficar muito satisfeito quando ele inicia o caso clínico. Ele, dentista, fica satisfeito, porque ele começou um novo caso, começou a reabilitação, começou o caso clínico da ortodontia, começou os implantes. O paciente só fica satisfeito quando ele termina o caso clínico. Porque aí sim ele volta para a vida normal dele, porque aí sim o ciclo de consumo daquele paciente terminou. Então é muito importante que você dê muita atenção nesse meio termo para que o paciente chegue do lado de lá, ou seja, na finalização do caso clínico, satisfeito com o seu trabalho. Ponto. Conseguiu, Éder, entendi, sou claro, consegui organizar os meus processos, os pacientes são bem atendidos, chegam no final exatamente com aquilo combinado e eu consigo provar para o meu paciente que eu cumpri com a minha parte. Qual que é agora o meu nível de indicação? Aí sim, eu disse que esse paciente que está satisfeito, ele é um candidato, ele é apto a fazer indicação. O que vai fazer ele indicar mais pessoas para você é uma sensação de que reciprocidade, que eu preciso retribuir aquele dentista de alguma forma. E como que a gente gera isso? É muito simples, gente, é muito simples. Se você finalizou o paciente, ele está apto agora, ele está satisfeito, ou seja, eu não fiz nada, eu não encantei o paciente, nada de encantar o paciente, não, eu só entreguei o combinado, eu fiz o certo. Ok, mantenha contato com o seu paciente, mande carta para ele, mande e-mail para ele, mande mensagem de WhatsApp para ele, de alguma forma entregue para o seu paciente informação útil, é a melhor coisa que você pode fazer, é a melhor estratégia que existe, como por exemplo, mandar uma carta mensal, não é só no aniversário não, tá? No aniversário você, a Riachuelo, todo mundo manda carta para o seu paciente, não a concorrência aumenta. Vamos mandar todo mês e manda carta com informação útil, como por exemplo, dica de como manter as gengivas saudáveis, dica de como manter os dentes brancos, dica de como escolher uma boa escova dental, sem vender nada para o paciente, sabe? Não é aquela coisa de, comprei um aparelho novo, vem aqui me visitar, nada disso. Simplesmente forneça boas informações. Aquela pessoa que já ficou satisfeita com você, continuando a receber boas informações suas, automaticamente ela vai ter vontade de indicar você. Olha o termo que eu usei, vontade de indicar você. E quem explica isso é Robert Cialdini. Se você lê o livro Armas da Persuasão, existe um capítulo inteiro falando sobre reciprocidade. E existem muitos trabalhos científicos do Robert Cialdini falando sobre essa questão da gratidão, da reciprocidade e aplicado a mercados de prestação de serviço. Isso que é o mais fantástico. Então, esse método funciona muito bem. Então agora, o que a gente pode concluir nessa mini aula? Existe o quesito satisfação do cliente, que ele simplesmente vai acontecer quando está cumprido aquilo que foi planejado, aquilo que foi claro e estabelecido entre duas pessoas. Por isso a importância de ter contrato, a importância de ter bons exames, a importância de ter uma comunicação muito boa entre paciente e dentista durante todo o tratamento. Segundo ponto, esse paciente não necessariamente vai se tornar indicador. Para ele se tornar indicador, ele tem que, de certa forma, ele sentir vontade de te indicar. E a melhor forma dele sentir vontade é você continuar a entregar boa informação. Por que ele vai
te indicar quando você faz isso com ele. Porque no momento em que você finalizou o tratamento dele e você chegou para ele e falou, olha paciente, ó, a gente combinou isso, está aqui, está entregue, está tudo bem com você, ali para ele acabou o tratamento, ali para ele finalizou tudo. Se você continua a entregar para ele cartas, por exemplo, que foi o exemplo que eu estou utilizando aqui, a sensação que ele tem é de que ele está recebendo muito mais do que era combinado. E essa sensação de estou recebendo mais me dá uma vontade de retribuir para aquele dentista falando bem dele. E isso é cientificamente comprovado, por isso que a gente recomenda, isso faz parte também do nosso Gestão Total. E também, se você gostou disso, por favor, baixe aqui o e-book, que você vai encontrar o link em algum lugar na descrição desse vídeo, ou então abaixo do post que ele está, e você vai poder se aprofundar nesse assunto e em outros 6 assuntos também muito interessantes. Grande abraço e a gente se vê!